Vamos falar do caso Giuliani. Sabe por quê? Porque eu acho que ficou. E desde o começo eu levantei a lebre, até esperei um pouco logo depois que saiu. Eu recebi várias mensagens das pessoas falando o seguinte: Paulo, você precisa falar. Eu falei, não, peraí, vamos ver se desdobra, se aparece alguma coisa. Aí no dia que a gente falou, surgiu a história de que ela teria sido encontrada. E a informação era numa clínica. E eu tinha cantado a bola. Eu falei, olha, gente, calma, o negócio não é bem assim. Aí começaram a vir as denúncias. Não, ela é usuária de droga, ela usa maconha, ela usa outras coisas, não sei o que, lá. Eu falei, ó, não posso falar disso. Mas aí, eu vou conversar agora ao vivo com ele, que é repórter da Globe News USA, lá de Massachusetts. É o Tatiano, ele está comigo agora ao vivo aí. Tudo bem, Tatiano? Muito boa noite para você. O Tatiano, na realidade, fez a entrevista com a Giuliani, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, vocês vão acompanhar comigo. Boa noite, Tatiano. Só me conta uma coisa. Que história estranha, né? No começo, assim, você foi direto no ato com o que estava acontecendo, né? Exatamente. Desculpa aí ajeitando a câmera aqui. Boa noite a vocês aí da USBR TV, não é? Obrigado. Sim, a gente recebeu várias informações, como também nos outros casos que temos, né? Via WhatsApp. Então foi quando a gente iniciou a investigação, onde a gente de cara já entrou em contato com a Rosângela, né? A Rosângela Bragança, a qual iniciou, né, toda a descoberta comigo do caso, e foi Uhum. aonde a gente começou a pesquisar, entrei em contato com a mãe e com alguns amigos e pessoas envolvidas, como o americano, o Patrick, aí tentamos ligar para a Meg, e acabamos também de um fake sequestrador, o qual Tá, tá, acabei mas espera, entrando em espera, espera, contato. espera só um pouquinho, então. Espera só um pouquinho. Quer dizer que tem muito mais histórias aí nessa história, Tem né? vários, eu tô te dando mais ou menos o tópico de cada coisa que você pode me perguntar, se Entendi. você Agora, estudou sobre o ó, caso aí. Tatiano, presta bem atenção numa coisa. Começou com a Rosângela, porque o aviso dela era desesperador, falando da forma como ela tinha desaparecido, né? E aqui você sabe, com 48 horas, aí você pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem. 48 horas de desaparecida, a pessoa já pode ser acionada a polícia, não é isso? Eu tô errado? Exatamente, mas no caso dela, ela é de maior nos Estados Unidos, para algumas coisas, né? Para bebida não é uma loucura isso, é difícil de entender, mas para entrar em uma boate, qualquer coisa assim, ela não pode, mas para usar droga, maconha e qualquer outra coisa, me parece que pode, e outras coisas também, né? E Uhum. foi a dificuldade que a mãe teve ao tentar fazer o police report. Eles falaram: não, a gente não vai fazer. De repente, ela está curtindo a vida, está querendo ficar um tempo fora, né, de vocês, não está querendo conversar com vocês. E houve uma insistência, né, para que a polícia pudesse fazer esse report, e os policiais acharam que não era necessário, até porque ela já era de maior, de maior, e que Quantos anos eles ela não tem iriam. mesmo, Tatiano? Quantos anos ela tem? 20 anos. Ela já tem 20 anos. Em alguns estados tem que ter 21 para algumas coisas, outros estados é 18, alguns é até 16, né? Depende muito. Pode continuar. E aí, depois, o que aconteceu? Ah, e daí eu fiquei, como eu estou aqui em Boston, e eles estavam é, lá, eu imaginei que poderia, de repente, eles não estavam sabendo conversar com os policiais. Então foi quando eu entrei em contato com um policial, um detetive da Califórnia, que eu consegui fazer amizade com ele no caso da Ana Paula Braga. Eu creio que você Uhum. deve ter ouvido essa história. A Ana Paula Braga Sim. foi assassinada ali na Califórnia. Então os detetives vieram aqui para Boston, né? E a gente conseguiu fazer uma certa amizade. E foi através dele que eu entrei em contato. E ele entrou em contato com o departamento de sequestro e ele resolveu conversar com eles. Foi quando os detetives já começaram a me ligar, me deu o celular deles, a gente começou a se comunicar pelo WhatsApp, pediram tudo que eu tinha, tudo que eu já tinha investigado. Eu saí passando tudo para os detetives, e em menos de 24 horas
os detetives já tinham encontrado ela nessa clínica. Uhum. E aí é aquela história, né, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, até porque a gente está vendo essas imagens aí que são da última conversa que a mãe teve com ela, né, e a gente na realidade não sabe exatamente como é que foi essa história, próximo do Dia das Mães, então acho que muita gente ficou chocada justamente por essa situação, né, de estar num momento tipo, puxa, que triste, né? Uma mãe dessa passar por uma situação de sequestro, inclusive num país que não se conhece, né? E com essa história que ela não sabia que ela queria ser famosa, pelo menos foi isso que surgiu na conversa, né, Tatiana? Mas você foi seguindo as linhas como um bom repórter e acabou chegando na situação de que ela estaria em Los Angeles, né? Mas antes disso, antes da gente prosseguir, que eu acho que tem umas coisinhas pra gente falar aí no meio, eu vou rodar agora para as pessoas que estão assistindo, que não tiveram a oportunidade de assistir uma entrevista muito bem conduzida pelo Tatiano. A gente separou os melhores momentos para mostrar para você. Ele exibiu isso com exclusividade no canal dele no YouTube. E aí eu quero, no YouTube e no Facebook, e aí eu quero mostrar para você alguns momentos e você vai acompanhar e ouvir o que foi que a Juliane disse pro Tatiano. Pode rodar, vamos lá. Vamos lá. Eu vim pra Califórnia de Maryland e aí eu tava nesse hostel, eu conheci esse amigo chamado Patrick e ele usava drogas pesadas, porque eu só uso maconha, mas ele usava outras drogas. Tá. Você só usa maconha? Isso. Ok. Às vezes. Às vezes. Sim. Então, ele usava drogas pesadas. Vamos dizer drogas pesadas. Tipo, pensa em drogas pesadas. Ok. E aí, eu curiosidade de experimentar metanfetamina. Infelizmente. Uhum. E depois que isso aconteceu, tipo, sei lá, enlouqueci. Não sei o que aconteceu comigo. Só sei que eu fui aparecer na casa desse menino que eu gosto. O nome dele é Matthew. E, tipo, eu tentei entrar na casa dele, só que eu tentando entrar no prédio aleatório. Não é aleatório, né? Mas eles acharam estranho e ligaram pra polícia, porque eu tava invadindo a privacidade, propriedade pública, particular, whatever. E daí eu fui pra casa do Matthew, pro apartamento do Matthew, só que eu nem perguntei pra ele se eu poderia ir, eu simplesmente fui na louca. Eu só sabia o endereço dele, eu não sabia o número do apartamento, não sabia nada. Eu simplesmente na louca tentei entrar, ligaram pra polícia. A polícia me levou. Aí eu fiquei presa por 12 horas na polícia. Depois eu fui pra uma clínica, eu acho que de reabilitação. E depois eu fui pra outra clínica. Isso foi uma semana. Fiquei uma semana. Primeiro eu fiquei na polícia, depois eu fiquei em uma clínica, depois eu fiquei em outra clínica. E você lembra o dia que isso aconteceu, que você foi presa? Acho que domingo passado, ou segunda. Algo assim. Domingo passado ou na segunda? Ou segunda, não tenho certeza. Acho que foi domingo. Juliana, e algo muito importante também, o qual a única forma da sua mãe se comunicar com você era pelo seu celular. O que aconteceu com o seu celular? Por que você não atendeu? Levaram meu telefone, meu carro, levaram tudo. Quem que levou seu telefone? O Patrick. O Patrick. Você deu para ele ou ele pegou de você? Eu acho que eu dei ele, não lembro. Você não lembra? Não. Eu dormi 12 horas no departamento de polícia de Los Angeles. Daí, depois me levaram para uma clínica. Aí eu dormi na clínica depois, nessa primeira clínica. Depois eu fui transferida para outra clínica e eu fiquei, tipo, 3 ou 4 dias nessa outra clínica. Daí eu fui real discharge. Você foi liberada. Você foi liberada. Sim. Ok. Juliana, você fala inglês perfeitamente, correto? E eu acredito você pediu carona sem conhecer essas pessoas para chegar até esse local? Você teve algum medo? Não teve medo de nada? Não. Você não ficou preocupada em saber que sua mãe, a única forma de entrar em contato com você era pelo seu celular e agora você não está
estava mais em contato com sua mãe, ou com sua família, ou com ninguém. Você não se preocupou em tentar informar alguém da sua família que você estava bem? Não, eu iria informar depois, porque me prometeram um novo telefone. Então, tipo, até hoje não consegui um novo telefone, mas me prometeram um novo telefone. Então, sim, eu tinha plano de informar minha mãe que eu estava bem. Mas como não tinha nem um meio, até porque eu fui presa, fiquei uma semana Mas, presa. mas o que eu queria saber, porque da mesma forma que você pediu carona, essas pessoas que você pediu carona não tinham um celular para você usar esse celular e fazer essa chamada para sua mãe? Não, tinha um celular com certeza, mas eu não pedi. Isso é só um pedaço, né? Isso é só um trecho só. Tatiana, eu queria que você me falasse dessas histórias todas que não tá tudo muito bem explicado. Primeiro, quem que é o Patrick nessa história O aí, Tatiana? Patrick é um americano que verificamos, conversamos um pouco com ele. Ele mora na rua, né? Ele é um mendigo e às vezes mora na casa de algumas pessoas ou até mesmo em casas do governo, né? Essas Aham. casas que o governo disponibiliza para Tá, essas pessoas. na realidade foi ele que deu a droga pra ela, foi isso? Eu não sei se foi ele que deu, mas me parece que ela estava em um grupo e ela usou. Ou seja, a droga estava lá e todo mundo estava usando e Ah, ela foi o também famoso uso usou a droga. social da droga, né? Tipo, uso Exatamente. social. Gente, só para avisar o pessoal que está assistindo o programa, tem mais um trechinho ainda que eu acho que é o mais estarrecedor de todos, que as pessoas precisam ver também e nós vamos mostrar, tá? Essa entrevista do Tatiana, a gente não vai passar aqui a entrevista inteira, é mérito dele total mesmo, são quase 11 minutos de entrevista, é isso mesmo, né? 49 minutos, aliás, de entrevista. É, né, Tatiana? E aí eu acho que se você quer assistir inteiro, ele pergunta tudo que você gostaria de saber dessa história. E eu tô tentando ouvir os bastidores por parte do Tatiana. E tem muita ponta solta ainda na história, como eu disse aqui outro dia. Tatiana, só me fala uma coisa. Então eles estavam nesse uso social. Aí ela cita logo no começo que ela foi parar na casa de um menino que ela gosta. Eu, Tipo, eu é muito acredito estranho que isso. eu acredito que ela foi parar em um local, porém não era a casa do jovem, do tal jovem que ela estava procurando, o Matthews. Uhum. Eu acredito que ela foi para uma residência, um apartamento onde não existia esse garoto lá, e certamente ela deve ter tido um comportamento, talvez insistindo para entrar no building, e é onde a polícia é acionada, e pelo que ela falou, de tirar a pressão dela, isso e aquilo, a gente acredita que uma ambulância foi também chamada naquele local, porque todos nós sabemos que a polícia não tira a pressão de ninguém, né? E Então, ela é fala possível isso, que na uma realidade, ambulância na tenha... entrevista, né? Que mediram a pressão dela, os batimentos cardíacos. Eu imagino até que ela não deveria estar muito bem com as faculdades mentais e deve ter acontecido um barraco ali, porque ela disse que é a recepção que chamou a polícia, né? E que ela tinha certeza que era o prédio do garoto que ela gosta. Agora sim, amigo, amigo que eu tô dizendo, você de casa e você, Juliane, pelo amor de Deus. Quando que a gente conhece uma pessoa, já dá toda a confiança do mundo para essa pessoa, já acha que é o amor da sua vida, vai lá bater louca de droga na cabeça, segundo ela, nunca tinha tomado metanfetamina, misturado com THC, inclusive, né? Tomando, fumou, né? Eu não entendo de droga, gente, desculpa dizer. Então, me corrigindo aqui, não, fumou. Tudo bem, não sei como é que funciona isso. Eu vi o Breaking Bad lá, mas não lembro. Agora tem o seguinte, quando que uma pessoa em sã consciência chega num prédio aqui nos Estados Unidos, independente de estar com droga ou não, sai batendo e chamando, eu quero falar com fulano. Não é assim que funciona a coisa aqui. É claro que vão chamar a polícia. Só que no caso dela, ela estava bem doidona. Agora, Tatiana, me responde uma coisa. Eu quero, inclusive, que me mandem algumas mensagens, se tiver alguma dúvida da audiência, para a gente fazer aqui, alguns comentários, manda para mim que eu quero ler aqui no ar. Tatiana, você, na realidade, alinhavou essa entrevista e você chegou a falar com a mãe dela antes também, né? Porque a mãe dela, do nada, ela Exatamente. apareceu aqui, né? Ela veio aqui salvar a filha dela disso tudo que estava acontecendo, né? Como é que foi essa situação da participação da mãe aí nessa história, Tatiana? Olha, Paulo Sérgio,
ela não estava confiando na minha pessoa. Eu tive que mandar a cópia da minha drive license e alguns outros documentos meus para que ela tivesse mais confiança no meu trabalho. Ela estava desesperada, não estava pensando bem, não estava raciocinando, e eu o tempo todo pedindo para ela confiar na minha pessoa. E até mesmo chegou uma hora que, quando eu liguei para os detetives, e os detetives disseram: olha, eu vou ligar para o departamento de sequestro e te ligo já. E ele me ligou rapidamente e disse: olha, o detetive tal vai te ligar agora e vai conversar com você. E ele me ligou e perguntou se a mãe estava no Brasil. Eu disse: não, a mãe está em Los Angeles. Ele: sério? É, você consegue colocar ela no telefone? A gente fez um three-way call, onde eu consegui colocar ela na linha, e eu expliquei para ela que o detetive estava mandando uma viatura. Perguntou se ela tinha carro, ela disse que estava sem carro, estava esperando pelo primo dela, Rodrigo. Então foi a hora que o detetive ofereceu uma carona, disse: a gente está mandando uma viatura aí. Aí foi onde, Paulo Sérgio, que ela morreu de medo, porque a gente estava lidando com um sequestrador. Aí agora eu mando um carro e para aí ir buscar entra ela. essa história do sequestrador que possivelmente poderia sim ser um sequestro, é isso? E na realidade Exatamente. foi uma situação de um terceiro que apareceu. Conta pra gente, Tatiana, que história é essa? Aí daí houve essa resistência dela, porque ela agora acreditava que eu fazia parte do sequestro e que eu estava mandando alguém para roubar ela ou sequestrar ela. Aí daí eu Deus. falei para o detetive: eu preciso de policiais no uniforme. Aí ele falou: não, a gente manda no uniforme. Aí foi quando ela falou pro esposo dela: olha, ele vem no uniforme. Não, se for no uniforme eu vou. Aí foi quando ele mandou os detetives que chegaram, acredito, foi questão de 30 minutos, e o detetive me ligou, disse: eles já estão lá. Ela também me informou que ele já estava lá, e passaram muito tempo lá, eles fazendo várias perguntas, me ligando, pediram todo o print da conversa que eu tive com um fake sequestrador, né, que estava querendo ganhar vantagem na história toda, Quanto de que ele, 7 quanto mil. que ele, quanto que ele chegou a te pedir? $7.000, Paulo Sérgio, mas E ele falou que parecia ia fazer real. como que ele. Parecia que era real. É diferente daquelas ligações lá do Brasil que o cara liga da prisão, falando: olha, eu tô aqui com o seu. Ai, me solta, me solta. Não, ele falou que ele ia mostrar pra você ela, né? É isso que me fez sentir que o cara não estava blefando. Eu falei: esse cara tá falando a verdade. Ele falou: antes de você me passar o dinheiro, ela está no cativeiro a 40 minutos da onde eu estou agora. Eu estou indo para lá e vou fazer um FaceTime mostrando a situação dela. Ela tá super drogada porque eu droguei ela. Inclusive, ele mandou a foto da seringa e da droga que ele haveria dado para ela. Eu disse: esse cara Genérico, não tá né? blefando. É. Até então a gente começa a conversar, aí a conversa muda, né? Sai da rota. É a hora que ele fala que a filha dele estava fazendo aniversário e que a filha dele de 14 anos não estava deixando ele sair de casa, e que ele queria $100 ou $200 ali antes dele ir lá Aí você já sacou no que não cativeiro. se Aí daí já tratava de era. nada disso. Aí daí já era. A gente passou Entendi. para o detetive descartou e ao mesmo tempo não descartou, reuniu todo mundo, ATEC, pessoas para rastrear o celular, tudo. E, 40 detetives, tá? e aí, como que eles chegaram nela no fim das contas? Como que encontraram ela nessa clínica, que é uma clínica de reabilitação, né? Se eu não me engano, é isso? Exatamente. Você lembra que ela fala que foi presa por 12 horas, correto? Sim, sim, sim. A Que ela gente dormiu confirmou 12 horas, na realidade. Eu dormi 12 horas na prisão, na cadeia. na prisão. É, a, a gente tem, né, informações seguras que realmente ela foi presa. Mas o que é que acontece, Paulo Sérgio? Não sei se é porque ela estava bastante drogada, né, pelo entorpecente que ela usou. Ela simplesmente deu o primeiro nome errado e a data de nascimento errada.
Que é tudo Então que se foi precisa nesses cadastros aqui, quer dizer, ela ficou invisível, né? Ela não estava em nenhum cadastro se fosse fazer a busca, se a polícia fosse fazer a busca, né? exatamente. E quando eu falei com os detetives, eles me ligaram e disseram: a razão foi essa e essa, caso contrário, a gente teria encontrado ela com mais facilidades, mas infelizmente a gente não conseguiu porque foi dado informações erradas. Entendi. Bom, Tatiana, eu queria mostrar, inclusive, agora, para quem não sabe, quem chegou agora, muito obrigado pela sua audiência, eu só queria mostrar o rosto da Juliana, para as pessoas poderem entender quem é a Juliana e que assunto que a gente está falando. A Juliane, na realidade, é aquela brasileira que apareceu na televisão, que morava em Maryland, que daí foi para Califórnia em busca da fama e disse, não, eu agora estou em Hollywood, segundo as informações, a história seria essa, né? E ela fala muito bem o inglês, inclusive, né? A mãe não sabia dessa história, segundo as informações, e no fim das contas ela desapareceu. E agora ela foi encontrada. E o Tatiano que está conversando comigo, na realidade, é o repórter lá de Boston, da Globe News USA, que encontrou a Juliane e conversou com ela com exclusividade. Eu mostrei um trecho agora. Eu queria mostrar para vocês, porque chega uma hora que eu não quis colocar esse pedaço, viu, Tatiano? Porque eu acho que você estava quase perdendo a cabeça com a menina que também já estava para lá de Bagdá. E eu vi que a mãe também já estava ficando meio sem noção para dar uma na cara dela ali ao vivo, né? E aí, no fim das contas, você fala, eu não separei esse trecho, mas tem um descaso. A gente sabe da comunidade brasileira aqui, por mais que a gente tenha aquela parte da comunidade que você conhece bem, Tatiana, que não vale um centavo de dólar, mas a maioria da comunidade brasileira se preocupa com o outro brasileiro. E eu achei tremendamente chocante isso que você vai acompanhar comigo agora nesse VT, em que ela fala algo que, para quem não viu a entrevista inteira, vai ficar chocado. Pode rodar, Lucas, vamos lá. As pessoas pensam que elas pensam e a verdade é só uma e tô nem aí que as pessoas pensam. Pra ser bem sincero. Ok, é bom você ser sincera, mas eu quero que você entenda uma coisa. A nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos é uma comunidade que gosta de ajudar as pessoas, ok? E houve essa preocupação, talvez não só por você, mas pela sua mãe, o desespero da sua mãe. Essas mães todas envolvidas, elas ficaram preocupadas com sua mãe e fizeram aí, né, esse mutirão para ajudar a encontrar você. E como eu falei, graças a Deus você está viva. Foi uma escolha sua e eu espero de verdade que isso não se repita. Presa por uma semana. Eu escolhi fumar vitamina, mas eu não escolhi ser presa por uma semana. Juliana, o caminho que você estava andando é uma escolha sua, certo? Você foi presa pelo caminho que você estava andando. Se você estivesse na igreja orando, você não seria presa por estar orando. Você está entendendo? Se você estivesse na escola estudando... Quando eu seria presa, você não sabe, ué? Não, se você estivesse na escola estudando, você não seria presa. O que eu tô querendo lhe passar, Juliana, é muito sério, ok? É muito sério. Eu quero que você saiba... Seu Tatiano, eu vou mandar pro senhor, se o senhor puder colocar no ar, eu tenho todo aqui o relato, toda a documentação que o médico me deu, o tipo de medicação que ela tem que tomar. Eu aceitei entrar ao vivo com o senhor, porque o senhor me mostrou as mensagens, me falou que o pessoal aqui da comunidade de Los Angeles brasileira estava fazendo comentários. E eu tinha obrigação de vir. Não, vários comentários, a dona Viviane. Deixa eu só finalizar. Eu tenho mais de 1000 mensagens aqui. Eu tinha obrigação de vir aqui esclarecer por que eu tinha obrigação. Porque eu tive a ajuda de todo mundo. Ela não parava de falar ali naquele instante, ela estava relutando e boca dura ainda, né, Tatiano? Boca dura, cara. Ela foi resgatada, podia estar na miséria, podia estar naquela M bem grande e ainda estava de boca dura com a mãe dela, uma coisa bem Felipe Prior, assim, né? Vamos combinar? Lamentável.
Lamentável, Tatiana. Paulo Sérgio, uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui, se você acompanhou, tivemos a Camila Estopa, a qual tivemos que mandar o corpo para a mãe, com algumas dificuldades, mas conseguiu, o corpo chegou no Brasil, essa mãe conseguiu fazer o funerário da filha. Tivemos o caso Ana Paula Braga, o qual não encontramos o corpo ainda, a polícia ainda trabalha no caso, e temos agora esse caso, o qual a garota é encontrada, está viva, e para mim é vitória, porque foi um trabalho árduo, não só meu, como da comunidade e dos policiais de Los Angeles, né, todos envolvidos, 40 detetives, policiais uniformizados, o FBI se envolveu, ou seja, em menos de 24 horas, eles encontraram ela. E daí muitas pessoas esperavam que ela agradecesse o carinho, o amor da comunidade, a Era o que eu compaixão. esperava, era o mínimo, né? Era o E mínimo. daí a gente não sabe se esse é o efeito ainda da droga que ela usou, qual que ela... Na nossa entrevista ela fala que é uma droga pesada e além de ser pesada foi misturada, né? Misturaram Sim, com alguma sim. coisa. E agora você vê aí uma garota que pega 2 caronas com pessoas desconhecidas, poderia certamente estar morta. Você vê aí que ela teve muita sorte, mas muita sorte mesmo, né, de estar viva, porque como que você pega carona com pessoas que você não conhece, aí chega nesse prédio e é onde a polícia é acionada e ela acaba indo presa. Tatiana, na realidade estava na cara que tinha envolvimento de droga. Foi uma das primeiras coisas que eu falei, que muitas pessoas mandaram para mim mensagens anônimas falando: você acertou em cheio. Quando eu deduzi, até injustamente a gente fazer esse tipo de coisa, confesso, a gente não deve julgar as pessoas dessa forma, mas de qualquer forma você foi lá e levantou todas as informações. Mas pelo que eu entendo, ainda faltam coisas e devem surgir outras coisas nessa história. A mãe pediu para parar, né? Me deixa em paz, foi alguma coisa assim. E parece que rolou um barraco no final do seu vídeo, que a gente, na realidade, não quis mostrar. Ela queria bater na mãe dela, não é isso? Que coisa mais desagradável, né, Tatiana? Ela teve um surto ali, ficou muito nervosa, discutiu com o padrasto dela, tanto como com a mãe também, e a polícia foi acionada naquele mesmo dia e ela foi presa e levada para o hospital novamente, logo após a nossa entrevista, e já está liberada, já está de volta, e eu espero que ela repense no que ela fez, porque ela poderia não estar, né, entre nós, e isso é muito sério. E eu quero deixar aí também, Paulo Sérgio, esses jovens aí que tá chegando nos Estados Unidos, achando que a vidinha é fácil aqui, que só é ir lá na árvore tirar dinheiro, né? A gente tem um Eles acham ditado que aí, Dollar né? Tree é de verdade, mas é uma franquia que vende coisa. Exatamente. Você leva o ouro, mas você deixa o couro, né? É onde o filho chora e a mãe não vê. Quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam, o Paulo Sérgio. As pessoas pensam que a gente está falando isso para eles não virem. Mas aqui é uma terra para as pessoas que querem trabalhar, né? Que realmente tenha coragem e força de vontade. Se você não tiver isso, não adianta vir, que você só vai sofrer aqui nos Estados Unidos. E Hollywood é um sonho para todos os brasileiros, né? E Ó, eu vou até dizer, ó, Tatiana, até te interrompendo, não é aquele tipo de coisa que a gente vê que muitos youtubers acabam vendendo como se fosse um mundo maravilhoso, um mundo encantado. Vai lá na Netflix, assista essa série Hollywood, que você vai ver um pouquinho da podridão nos anos 50, lá atrás. Agora a situação, sabe lá Deus como é que tá, né? Tomem cuidado, o que o Tatiano tá dizendo é mais pura verdade, o Tatiano tá dizendo uma experiência, ele não tá aqui, não chegou ontem, né? Então, assim, é você ouvir a voz da experiência. Tatiano, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá? A gente tem uma série de comentários que a gente não pode nem falar aqui, tem muita gente falando. Eu queria saber, se você está em casa assistindo o programa, se você está acompanhando e você tem outras informações, manda pra gente. Manda pra gente, a gente apura, a gente tem o Tatiano aí que vai dar essa mão pra gente.
né? E quando tiver outros casos ele vai trazer. Você pode mandar pelo e-mail nosso, info@usbrtv.com. Pode mandar também pela página do Facebook, lá através da direct, mensagem direta, né? E você pode também entrar em contato com o Tatiano, que o Tatiano vai entrar em contato com a gente também. Tatiano, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, merecidíssimo. Teve um monte de gente desdenhando quando você falou que tinha as informações. Teve gente que usou das suas informações e não te deu crédito, mas está aqui dado todo o crédito merecidíssimo a você, Tatiano Dessa. Obrigado mais uma vez, viu? Paulo César, só uma coisa. Quando eu estava fazendo a entrevista com a prima, muitas pessoas estavam querendo que eu desse minha opinião. Eu, como entrevistador, eu tento não dar minha opinião, mas como você está me entrevistando, eu posso dar minha opinião agora desse caso? Fica à vontade, eu vou até deixar você na tela cheia para as pessoas entenderem do que é Então tá que você bom. está falando. A Vamos minha lá. opinião desse caso, quando a gente para e resume, logicamente que a gente vê uma garota mimada e também irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma jovem de 20 anos de idade, a qual precisa de um tratamento, precisa de uma ajuda. Temos duas escolhas. A primeira escolha é virar as costas para essa jovem, a segunda é ajudar essa jovem, procurar o tratamento e torcer para que ela venha a melhorar. E a mãe está tentando fazer o melhor dela, logicamente mimou demais e agora a mãe precisa ser mais forte e precisa enfrentar ela com um pulso duro. Caso contrário, as coisas podem piorar. Mas eu creio que a dona Viviane vai sim tomar conta. Ela veio com toda a força e mãe é mãe. Tatiano, obrigado mais uma vez pela sua franqueza. Você sabe que você tem um canal aberto aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. E, bom, eu espero que a gente volte aqui também com boas notícias, tá? Muito obrigado, um abraço para a audiência em Boston, que é simplesmente sensacional. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Tatiano. Obrigado, boa noite, tá? Boa noite.